Bom dia, pessoal. Vamos lá, então, dar início, né? Já esperei um tempinho, o pessoal já entrou. Então, vamos começar, né? Para quem não me conhece, sou André Isaac, sou estudante de medicina da UF, né, do quarto período. Já trabalho com isso, com Enem, com vestibular, já tem um tempo, né? Passei em 2021, já tem um tempinho. Então, já fui monitor do Barreto, já estou sendo monitor no São José, já acompanho alguns alunos que, inclusive, estão aqui na chamada. Outros eu não conheço, né? Por isso que eu estou me apresentando. E basicamente é isso. Hoje a gente vai iniciar algumas análises de questões por meio desse aulão. A gente pretende manter um ritmo, né? Tentar fazer semanalmente, mandar a lista semanalmente, para ficar algo interessante, né? Realmente que dê para a gente sentir que está evoluindo, sentir que realmente dê resultado. Beleza? Então, quer falar alguma coisa, Felipe? Para a gente iniciar? Estão me escutando aí? Tá ok. Pronto, é isso. Hoje a gente vai tentar passar a vocês não só a resolução das questões, mas discutir dentro dessas questões, que são questões modelos, elas não foram selecionadas aleatoriamente, alguns pontos-chave que vão ajudar vocês em outras questões e a responder também mais rápido quando elas aparecerem para vocês nos simulados. Então, assim, não é para ser uma aula grande, é para ser rápido, não é para ser maçante no domingo, mas acho que vai dar para aproveitar muito. Pronto. Então, vamos lá iniciar. Espero que seja proveitoso, né? Então, vamos acompanhar aqui pela transmissão da tela. Eu selecionei algumas questões que eu vou comentar e as outras, né, que sobrar, o Felipe também vai trazer um comentário interessante. Então, a primeira que eu quis comentar, né, a primeira questão, a questão de escala. Muito importante a gente saber resolver esse tipo de questão, ficar atento nas pegadinhas e no que é possível cair ainda, além do padrão, do que é comum. Então, vamos lá. Suponha que uma pessoa deseja construir, utilizando uma escala de 1 para 100, isso que é importante, de 1 para 100, uma réplica em miniatura dessa piscina. Qual seria o volume de água em decímetro cúbico necessário para encher essa réplica em miniatura? Então, a primeira coisa que a gente fica atento é que ele pede o volume, ou seja, ele quer saber o volume para encher essa réplica em miniatura. E aí, cuidado, em decímetro cúbico. Isso aqui é importante porque a gente sabe que esse tipo de questão ele sempre pede alguma transformação, a gente tem que ficar atento para não errar. Então, ele fala aí de uma piscina e tudo mais, e aí para encher ela são necessários 8.000 metros cúbicos de água. Então, se a escala é de 1 para 100, sendo que a piscina, para encher ela, é 8.000 metros cúbicos, quanto é que vai ser necessário na miniatura? Então, escala, entendam isso logo, escala é sempre do mapa, da, da maquete, da miniatura, para o que é a realidade, né? Sempre vai ser essa proporção. No caso aqui, a gente pode tomar assim, 1 centímetro no meu mapa vai ser 100 centímetros na minha realidade. Aqui eu já coloquei a relação de metro. Por quê? Porque a questão fala de 8.000 metros cúbicos. Então, eu posso fazer dessa forma. Eu coloquei 1 metro no meu mapa, na minha miniatura, vai ser 100 metros na minha realidade. Só que a proporção ainda não está 100%. Por quê? Porque está se tratando da questão de volume. Né? Então, o que, é que eu tenho que fazer? Se é de volume, eu tenho que fazer minha escala ser uma escala volumétrica. Então, eu tenho que elevar ao cubo dos dois lados. Então, vai ficar 1 elevado a 3, e esse 100, que é 10 elevado a 2, tudo isso é elevado a 3, beleza? Então, agora sim, né? Agora sim eu posso fazer a proporção, porque está tudo em metros cúbicos. Né? Está tudo em metros cúbicos. Então, 1 metro cúbico, na minha miniatura, equivale a 10 a 6 metros cúbicos na realidade. Então, agora sim eu posso fazer a proporção. E aí, beleza, né? 8 vezes 10 a 3 metros cúbicos equivale a quanto na minha miniatura? Pronto. Aqui está quase 100% a resolução. O que é que falta? Eu resolver isso daqui. Deixa eu resolver aqui. Vai ficar 8 vezes 10 elevado a 3 sobre 10 elevado a 6, né? Porque aqui vai ficar 10 elevado a 6, a gente multiplica. E isso vai ficar 0,008. Só que aí, cuidado, metros cúbicos, né? Cuidado, por quê? Porque na questão, no comando, ele pedia em decímetro cúbico. Então, se você já chegasse nessa resposta e marcasse a letra A, já estaria errado, porque ele quer em decímetro cúbico. E aí, só lembrando, a transformação metro, decímetro, centímetro, milímetro, só que aí
metros cúbicos, né? E decímetros cúbicos. Então, a gente multiplica por 1.000, né? A gente multiplica por 1.000. Multiplicando por 1.000, vai dar a letra C, beleza? Então, agora sim está em decímetros cúbicos. Isso aqui é importante. Todo mundo entendeu a resolução da primeira questão? Botem aí no chat ou podem falar pelo microfone, não tem problema não. Beleza, né? Todo mundo entendeu esse passo a passo. Se fosse, ao invés de volume, se ele estivesse falando de área, o que a gente deveria fazer? Alguém tem uma ideia? Volume eu levei ao cubo. Se fosse uma proporção de área, o que eu teria que fazer? Pronto. É levar ao quadrado dos dois lados. Perfeito. Então, esse tipo de questão é um modelo, né? O modelo tem a questão de escala linear, de escala de área, escala volumétrica, e às vezes tem questão que ele te dá as relações e pede a escala. Então, é um outro tipo de questão que a gente também tem que ficar atento. Então, beleza. A resolução é essa, não tem muito o que fugir. É bem tranquilo, não tinha muita conta. Mas eu quero acrescentar, antes de eu passar para outra questão, algumas dicas em relação à escala, para a gente realmente não ter mais nenhum erro sobre esse assunto, beleza? Se cair alguma coisa, a gente não deixar, a gente não vacilar em relação a esse assunto. Então, o primeiro ponto que eu queria comentar em relação à escala aqui, rapidamente, é em relação à escala grande e escala pequena. Por exemplo, eu tenho uma escala aqui, ó, de 1 para 120 bilhões, beleza? E a outra aqui de 1 para 10 mil. Eu queria saber de vocês, qual é que é a escala grande e qual é que é a escala pequena? Olhando aqui para o meu mapa, para a relação de escala. Qual é que é a escala grande e qual é que é a escala pequena? Alguém tem uma noção? E aí? 1 para 10 mil, é a escala grande ou a escala pequena? Tentem responder aí. Primeira questão da prova. Se ele estivesse colocando essa questão, colocando 1 para 10 mil e aí fazendo a comparação com a outra escala ali. 1 para 120 bilhões. Qual é que é a escala grande e qual é que é a escala pequena? Tem a ver até com questão de geografia. Poderia estar tanto na prova de humanas como na prova de geografia. Ou na prova de humanas como na prova de matemática, né? Que aqui é assunto de cartografia também. E aí, alguém? Alguém para salvar? Se não souberem, botem não sei também, que aí eu já vou comentando. E aí, posso comentar? Passe um feedback aí. Pelo visto, demorando, porque a gente não está sabendo em relação a esse tópico, né? Então é importante a gente. Quanto maior o denominador, menor a escala. Perfeito. Quanto maior o denominador, menor a escala. Então, ao contrário do que a gente poderia pensar, essa escala aqui, ó, ela é uma escala pequena, né? Uma escala pequena. Isso que é importante. Quanto maior o denominador, que é essa parte aqui, né? Menor a escala. Escala pequena é essa daqui. Logo, a outra aqui é uma escala grande, ao contrário do que a gente pensaria de início. Então, beleza. Essa escala pequena aqui, ela apresenta maior ou menor riqueza de detalhes? E aí? Essa escala pequena aqui apresenta maior detalhe ou menor detalhe em relação ao mapa? Agora, com a imagem fica mais fácil, né? Porque essa escala aqui em relação, por exemplo, ao mapa mundi aqui. E essa outra escala em relação à escala de bairro. Então, essa daqui, como o Laels respondeu aí, ela apresenta menor detalhes, né? Pela imagem a gente também percebe. Porque 1 centímetro no meu mapa equivale a 120 bilhões na realidade. Então, o detalhe que eu estou passando aí é pouco. Mas a área que está abrangindo, a área de abrangência dessa escala é muito grande, né? Então, essa daqui apresenta maior riqueza de detalhes e menor área de abrangência. Pronto. A gente conseguiu entender esses tópicos, beleza? É importante a gente entender isso daqui, porque se caísse na prova, ou na prova de humanas, ou na prova de matemática, pegaria uma grande quantidade de pessoas, porque não é algo que muita gente comenta, né? Essa relação. Beleza?
E para finalizar essa parte de escala, eu só queria que a gente comentasse aqui sobre escala de redução e escala de ampliação. Escala de redução é a escala que a gente já está se referindo. Por exemplo, 1 para 10.000, né? Isso aqui é uma escala de redução. Vocês podem me dar um exemplo de escala de ampliação? Como é que seria a proporção? Alguém tem uma ideia? Ou já viu em alguma questão? E aí? Pronto, Samuel, perfeito, perfeito. Por quê? Esse daí exemplo que o Samuel colocou no chat é um exemplo de escala de ampliação, ó, 100 para 1. E nem todo mundo está habituado com esse tipo de escala. Escala de ampliação, 100 centímetros no meu mapa, equivale a só 1 centímetro na realidade. Então, ele está ampliando. E aí já vi questão que não é tão comum, trazendo as alternativas, esse tipo de escala de ampliação, e aí a pessoa achou realmente, achei 100 para 1. Aí ficou, mas nunca vi essa relação, para mim é sempre 1 para um certo valor, mas isso aí é escala de redução. Então pode acontecer de vocês encontrarem alguma questão, se for bem diferente mesmo, a escala de ampliação. 100 centímetros no meu mapa equivale só a 1 centímetro na realidade, então ela está ampliando a minha miniatura. Beleza? Então, de escala era esse daqui. Alguém ficou com alguma dúvida nesse tópico, nessa parte de dicas aqui de escala? Ou tá tudo ok? Se tiver tudo ok, comentem aí. Pronto, beleza, perfeito. Então, de escala, a gente passou o que é necessário, né? A gente analisou o que é necessário. Escala linear, escala diária, escala volumétrica, questões que às vezes ele pede a escala ou dá a escala, e esse tipo de tópico aqui que não é tão comentado, mas é importante que a gente fique 100% nesse assunto. Então, primeira questão, ok. A próxima questão, eu selecionei a questão 3, né? O Felipe depois vai comentar as outras que eu estou pulando. A questão 3 é de geometria plana, né? Envolve também um pouco de porcentagem, de regra de 3, então é uma questão bem misturada. Então vamos lá. Sabendo que o metro quadrado de grama custa 3,95, quanto essa pessoa gastará com grama para a cobertura da área de plantio? Então, uma pessoa planeja plantar grama no interior de uma área que possui o formato de um triângulo isósceles. Beleza. Os lados da mesma medida do triângulo que dá forma a essa área medem 10 metros. Então é um triângulo isósceles, né, que tem os lados iguais com valor de 10 metros. E a medida da base dele é 50% maior que a medida da altura. Então, a altura eu não sei quanto é, mas se eu chamar aqui de H, né, a base tem que ser 50% maior. Se é 50% maior, eu multiplico por quanto? Como é que eu faria a proporção? 50% maior, eu multiplico por quanto? Se eu tenho um valor 1 e eu vou aumentar em 50%, eu multiplico, como já estão colocando aí no chat, por 1,5. Então, a minha base aqui é 1,5 da altura, né? A minha base é 1,5 da altura. E aí fica a pergunta aqui que eu já coloquei, né, para não esquecer. E se fosse 100% maior, eu multiplicava por quanto? 100% maior. E aí? Por 2. Perfeito. Então, se é 1 e vou dar um aumento de 100%, né? 100 por 100, 100 por 100 é 1. Né? Então, no final das contas, eu vou acabar multiplicando por 2. Né? Isso aqui é importante. Se fosse um aumento de 200%, a gente multiplicava por 3 e por aí vai. Então, só para a gente ficar 100% nessa parte de porcentagem. Então, beleza, a questão não é difícil, né? Tem aqui a imagem para facilitar. Triângulo isósceles, cada lado igual é de 10 metros. A base é 50% maior da altura, que eu não sei quanto é. Pronto, eu tenho uma proporção aqui, né, nesse triângulo. Eu posso fechar aqui o triângulo fazendo Pitágoras. Né? 10 ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais... Aí, cuidado, né? Isso aqui é a metade. Ó. Esse meu cateto aqui é a metade de 1,5. Então, 0,75 vezes h ao quadrado. Beleza, a parte das contas aqui é chata, né? A parte de conta aqui é chata, porque o que eu queria que vocês ficassem atentos é no seguinte. Eu tenho um triângulo retângulo com hipotenusa de 10. Eu já fico desconfiado nos catetos. Por quê? Porque lembrem, vou até anotar bem aqui, lembrem dos triângulos pitagóricos. Ó.
Deixa eu ver aqui. Lembrem dos triângulos pitagóricos. Quando esse aqui é 90, a hipotenusa é 5, a gente tem os catetos 3 e 4, né? Então, quando eu tenho outro triângulo pitagórico na mesma proporção de hipotenusa 10, eu tenho esses catetos de 8, de 6 e 8. De 6 e 8. Então, possivelmente, a proporção ali no triângulo vai ser 6 e 8, né? Quando a gente fizer as contas aqui, a gente vai descobrir que a altura é 8, né? E, por fim, essa base aqui é 6, né? Essa parte da metade da base é 6, a outra metade é 6. Então, faz sentido a altura ser 8. Se eu colocar 50%, é 4, 8 mais 4 é 12. Então, realmente a base vai fechar 12. Então, aqui também era um triângulo pitagórico, né? Pelas contas, é um pouco chato, mas para a gente ficar atento nesse tipo de triângulo. 3, 4, 5, 6, 8, 10, por aí vai. Beleza? Todo mundo tá ligado nesse tipo de triângulo, né? Triângulo pitagórico. Tá tudo ok em relação a isso? Pronto. Perfeito. Então, pronto, eu achei a altura, achei a base. É muito simples eu calcular a área do triângulo, né? A área do triângulo vai ser medida da base, que é 12, vezes a altura, que é 8, tudo isso por 2. Isso aqui vai dar 48, né? 48. Pronto, agora eu faço a relação e descubro quanto que ele vai ter que gastar. 1 metro quadrado tem que gastar 3,95, 48 metros quadrados vai gastar quanto? Então, aí, só fazendo as continhas, o gabarito é a letra C, né? 189,6. Tudo ok nessa questão? Mande aí no chat para ver se está tudo ok. Pronto. Perfeito. Então, a lista, de maneira geral, ela não está uma lista difícil, até porque era a primeira lista que a gente está iniciando, então, iniciar com questões mais simples. Mas a ideia não é só você saber resolver, mas saber resolver dentro de um tempo, né? Ali de 30 minutos, 25 minutos até, se você estiver num ritmo bacana. Isso é importante, né? Para a gente aplicar esse gerenciamento de tempo também em simulado. Beleza? Então, vou acelerar aqui. Questão 5. Questão 5 também é bem tranquila. Ela só pede o seguinte: considerando a realização de uma mudança, o tempo mínimo de contrato necessário para que essa empresa não tenha prejuízo. Esse comando é importante. Então, ele fala de uma empresa de mudança que opera dentro de uma certa região, possui um custo fixo estimado em R$ 640, né? E ele fala que vai ganhar, vai lucrar ali com a venda de R$ 200 a cada hora, né? Cada hora. Então, a primeira forma que a gente tem que lembrar, nem é tão decorada, mas é porque é mais do cotidiano. O lucro é o valor de venda menos o custo, né? Se eu comprei um negócio por R$ 2, vou vender por 10, eu lucrei 8. Então, não é a forma para a gente estar decorando, é a forma do cotidiano mesmo. Mas ela é importante para facilitar a nossa montagem aqui da nossa função. O lucro, ele vai ser um custo fixo de 640, né, que eu vou descontar, mas eu vou vender e vou ganhar R$ 200 a cada hora. Só que eu não quero ter prejuízo. Para eu não ter prejuízo, meu lucro tem que ser quanto? Responda aí no chat. Para eu não ter prejuízo. Eu vou seguir o comando. Ele falou, para não ter prejuízo, quanto é que tem que ser meu lucro, então? E aí? Alguém salva a pátria? Quem respondeu a lista aí? Eu vi que tinha uma galera gabaritando também na lista. Para eu não ter prejuízo, meu lucro tem que ser zero, né, pessoal? Para eu não ter prejuízo, eu nem vou ganhar, nem vou perder. Então, o meu lucro vai ser zero. Pronto. Acabou a questão. 200H menos 640. Então, vai ficar 200H é igual a 640. Aqui você vai achar que o número de horas vai ser 3,2. Aí, cuidado. Cuidado. 3,2. Aí já tem bem aqui, ó, 3 horas e 20 minutos. Aí muitas vezes o cara fica tentado a marcar 3,2, 3 horas e 20 minutos. Não. 3 horas, aí 0,2 de 60 minutos é quanto? É 12 minutos. Então, pelo amor de Deus, cuidado nessa transformação aí. Às vezes a gente acha ali 3,3. E aí tem lá 3 horas e 30 minutos. Já quer marcar. 3,3 seria 3 horas e 18 minutos, né? Por exemplo. Vocês entenderam isso?
A questão não tem muita conta, não tem muita montagem, a pegadinha está aqui, ó. Eu vi que até algumas pessoas erraram, né, nessa pegadinha. Mas vocês entenderam agora? Confirme aí no chat se está tudo ok. Pronto, perfeito. Então, para não ter prejuízo, o lucro tem que ser zero. E aí finaliza essa transformação, que também é muito importante. Achou 3,2 horas. Não é 3 horas e 20 minutos. É 3 horas, aí faz a transformação aqui, 3 horas e 12 minutos. Então, beleza. Questão 5, ok também. Então, vou comentar mais duas, aí eu passo a palavra para o Felipe. Então, vamos lá. Sétima questão. Essa aqui também é bem rápida. Dessa forma, o recipiente destinado a esse processo industrial tem formato aproximado a 1. Então, em uma das etapas, beleza, ele vai usar uma pá de formato retangular com um de seus lados fixado a um eixo de rotação. Então, vou desenhar aqui. Eu tenho um retângulo, um de seus lados fixado em um eixo de rotação. Se eu vou rodar isso daqui, né, fazer o giro da pá, ele quer saber qual é o recipiente que eu vou formar. Então, se eu vou rodar isso daqui, ó, fazendo desenho aqui, vai formar o quê? Letra A, uma pirâmide. Letra B, uma esfera. Letra C, um cilindro. Tem que ser um cilindro, né? Pela imagem vai ser um cilindro. Então, a questão era basicamente isso. Você saber interpretar sólido de revolução. Todo mundo sabia desse tópico aqui? Não sei. Então, por isso que eu vou comentar aqui rapidamente em relação ao sólido de revolução. Quais são os 3 sólidos de revolução que a gente conhece? Comentei no chat. Um foi o cilindro, né? Que é formado a partir desse movimento de rotação a partir de um eixo. Quais são os outros? Comentei no chat. Valendo um Pix, para ver se dá uma animação aqui no pessoal. Não vou dizer o valor, mas... Porque senão, se eu falar o valor, aí a galera... Mas valendo um Pix. Quais os outros sólidos de revolução? Um é o cilindro. E aí? Pronto. Cone, beleza. Esfera, beleza. Eita, fica liso. Mas tá ok. Então, cone e esfera. Cone, ó, o cilindro a gente já entendeu como é que forma, né? Eu vou girar isso aqui. Então, eu vou espelhar ao redor desse eixo, eu vou girar, fazer a rotação aqui, e eu vou formar realmente o cilindro. E os outros dois, falaram aí já, né? Os outros dois é a esfera, né? Como é que eu vou formar ela? Eu vou pegar uma semicircunferência e vou girar ao redor desse eixo. Então, ao fazer isso, eu vou realmente formar aqui a minha esfera. E outro, o cone, como falaram, eu vou fazer a partir de quê? De um triângulo, né? Então, eu vou girar, vou espelhar esse triângulo aqui, eu vou girar ao redor desse eixo. Então, tá formado aí meus 3 sólidos de revolução: cone, cilindro e esfera. Beleza? A questão teórica aqui, a questão é cilindro, né? Não tinha muito o que inventar. Beleza? Tudo ok? Pronto. Então, para finalizar aqui a última questão, e aí o Felipe também comentar as outras 5, é a questão de porcentagem, de variação percentual. Também nada fora do que é cobrado. Tranquila também. Tem 2 modos para resolver. Por isso que eu quis comentar ela, porque ela é interessante, que tem 2 modos para resolver. O primeiro deles é por meio de uma fórmula, né? A variação percentual é o valor final menos o valor inicial, tudo isso dividido pelo valor inicial. Então, para saber o recorde de raio mais extenso é maior que o anterior em quantos por cento. Então, o raio recorde anterior é de 321 quilômetros e o raio mais extenso agora, que foi registrado, de 709 quilômetros. Então, eu posso fazer de 2 jeitos. Pela fórmula de variação percentual, o valor final, que é 709, menos o valor inicial, que é 321, tudo isso dividido por 321, isso daqui vai dar aproximadamente 1,21, né, que seria a resposta. 1,21 é 121%, né? Mas tem um outro modo de resolver. Eu queria saber, vocês que resolveram aí, vocês resolveram pelo modo 1 ou pelo modo 2? O modo 2 é uma regra de 3. E aí?
módulo 2, módulo 1. Então, tem várias formas. Então, por isso que eu quis trazer esses dois modelos. A depender da sua necessidade lá na hora do tempo, vocês podem fazer pela fórmula, variação percentual, valor final menos o valor inicial. Tudo isso dividido pelo valor inicial tem que dar a minha variação percentual. Aí eu chamo a atenção para o modo 2, porque a gente tem que ter cuidado aqui na hora de resolver. Por quê? Porque senão a gente pode marcar a letra C aqui. Né? Como assim? Quando a gente estiver resolvendo, ó, meu valor inicial, 321%, ou 321, está para 100%. Beleza? E aí o meu valor final equivale a quantos por cento? Aqui, quando você fizer as contas, você vai achar 221%. E aí, cuidado, né? Tem aqui na letra C, 221%. Mas eu quero saber quanto que esse valor final aqui, o novo recorde, é maior que o inicial. Então, se o inicial era 100% e esse final é 221, então, fazendo a comparação, ele é 121% maior, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com o modo 2 para não cair nessa pegadinha aqui, ó. Quando eu olho para as alternativas, eu já percebo que tem essas pegadinhas. Ó. A gente percebe, 221, 121. A outra, 488, 388. Então, eu já fico até desconfiado na hora de resolver. Né? Não deixem passar bate desse tipo de resolução de questão. Às vezes a gente está resolvendo, e aí a gente já viu algumas pegadinhas. A primeira foi da escala aqui, que ele pedia em decímetro cúbico, e na nossa resolução estava em metro cúbico. É uma pegadinha. A outra pegadinha é na transformação de horas. Né? A gente tinha achado 3,2, só que isso não é 3 horas e 20 minutos. Era outra pegadinha. E essa daqui se você esquecesse dessa comparação, né? Você achasse 221% e já marcasse a letra C. Mas em comparação ao 100%, ela é maior em 121%. Beleza? Todo mundo entendeu essa daí? Coloquei aí no chat. Pronto. Então, perfeito. Então, já comentei 50% da lista, né? As 5 questões que eu selecionei aqui, que eu tinha um comentário para fazer para vocês, né? Eu não queria ficar só preso na resolução, porque a lista, de maneira geral, não está difícil. Então, tá aqui no formulário ali, a galera que respondeu, a maioria, mais de 8 acertos, 9, até mesmo gabaritando a lista. Então, muito bom também. Mas o que é importante são esses comentários extras aqui. Isso aqui que faz diferença. Essa experiência de alguma resolução, de a gente não errar alguma pegadinha, ou um modo de resolver diferente, ou até mesmo uma parte teórica que a gente não estava lembrando. Beleza? Então agora é com o Felipe, ele vai finalizar aí talvez em 30, 40 minutos, né, para não pegar a manhã de vocês. E aí a gente finaliza. Tá ok? Pois pronto, Felipe, pode ir Bora para lá. você. Vou tirar a transmissão aqui da tela. Tá, vou espelhar aqui. Dizendo aí, Dizendo né? aí, né? Tá vendo aí, Vendo aí, André? André? Tá sim, tá aparecendo, tá ok. Show, vamos lá. Ó, Bom, queria queria comentar comentar só só sobre essa sobre essa última última questão que o questão que o André André fez. fez. É, o O ponto ponto é, é, como é que como eu é que eu faço faço para não para não cair cair nesses nesses erros? erros? É É por isso por que a isso que gente a gente sempre sempre fala fala para os para os alunos da alunos da gente gente que a que a gente gente sempre sempre começa a começa ler a a ler a questão questão por por aqui, ó. aqui, ó. E E aí tu aí tu já já marca, marca, já já vai vai ler ler pelo pelo comando. comando. E aí E tu aí já tu já marca o que marca o ele que ele quer. quer. Samuel Samuel aí, aí, que já que já estava estava mais mais próximo de próximo mim, de mim, sabe sabe disso. disso. Começa por Comece por aqui e aqui e não não deixa deixe de de grifar grifar o que é o que que ele é que está ele está pedindo. pedindo. Então, Então, ele quer ele quer saber o saber o quanto que ele quanto é que ele é maior maior que o que o anterior. anterior. Pronto, se Pronto, tu se tu sabe sabe disso, tu disso, já tu vai já vai lendo a lendo a questão questão lembrando lembrando disso e disso e deixa deixa marcado. marcado. Porque Porque às às vezes tem vezes um tem um cálculo cálculo grande grande e aí e aí realmente tu realmente tu esquece. esquece. Mas Mas quando tá quando tá marcado marcado assim no assim no comando, comando, é mais é mais fácil tu fácil tu lembrar. lembrar. Aí Aí vamos lá. vamos lá. Essa Essa segunda segunda questão questão aqui, aqui, ele ele comentou comentou as as ímpares, o ímpares, o André, André, vou vou comentar as comentar as pares. pares. Essa Essa questão questão aqui eu aqui eu botei botei porque porque sempre, 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 sempre sempre vai vai cair cair uma uma questão questão de, de, como é que eu como é que eu digo? digo? Sempre vai Sempre vai cair uma cair uma questão questão de, de, de de moda, moda, mediana, mediana, média média na na tua tua prova. prova. E tu E não tu não pode pode vacilar. vacilar. Eu, no Eu, meu no meu terceiro terceiro ano, ano, errei errei até até quase quase metade do metade ano do as ano as questões de questões de mediana mediana por por besteira. besteira. Porque Porque eu eu simplesmente simplesmente fazia fazia e não e não sabia muito sabia bem o muito que é bem que o que eu estava estava fazendo. fazendo. Mas Mas quando tu quando tu bota um bota um raciocínio, raciocínio, um passo a passo, tu não tu não erra erra mais. mais. Então Então vamos lá. vamos lá. Aqui Aqui ele ele quer quer saber o saber o quê? O quê? O módulo, módulo, então já então já deixa deixa marcado marcado o o módulo da módulo da diferença diferença da da mediana e da mediana e da moda. moda.
Então, primeiro vai ter que achar a mediana, depois tu acha a moda, tanto faz a ordem, na verdade. E não esquece de tirar a diferença. Então, vamos lá. A moda é fácil de saber. Qual que é a moda dessa daí? Esquece esse número aqui que eu botei do lado. Qual que é a moda? Falei aí no chat. Isso, boa. 63. Então, moda fica fácil. Moda é só tu pegar o número que mais repete. E o número que mais repete aqui, 63. Pronto. Vamos lá. Então, eu vou pegar a mediana menos a moda e vamos ver a diferença. A moda eu já sei que é 63. E a mediana? Ó, para tu nunca mais esquecer e nunca mais errar. O que é que eu errava lá? Eu sempre esquecia de pegar e botar os números que ele trouxe para mim na ordem. Então, tu pode botar sempre, seja em ordem crescente ou ordem decrescente. Então, primeiro passo, tu vai enumerar os dados em ordem crescente, por exemplo. Aí eu botei aqui, então o primeiro é o 40, depois 54, depois 57, depois 62, 63, por aí vai. Certo. Qual é o outro passo, Felipe? Tu vai contar quantos números tem. Então, bora deixar em passo a passo. Aqui eu tenho 8 números. 8 é par. Se é par, eu calculo a mediana desse jeito aqui, ó. Presta atenção. Eu vou pegar o termo 8 dividido por 2 dá quanto? 4. Então, eu vou pegar o quarto termo e o próximo, que é o quinto, e vou fazer a média deles. Fechou? O que é que ia mudar se aqui tivesse uma quantidade ímpar de números? Por exemplo, se fossem 7 números, esquece o 75. Se fossem 7 números, eu ia pegar qual termo? O primeiro, o segundo, o terceiro, ia pegar o quarto mais o quinto, o terceiro mais o quarto. Como é que calcula a mediana quando eu tenho um número ímpar? O quarto termo. Por quê? Se eu tenho 7 termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mediana significa o termo que divide toda a amostra na metade. Então, se eu pegar o quarto termo, que é esse daqui, ó, vai ficar 3 para um lado e 3 para o outro. Por isso que eu pegaria o quarto termo. Beleza? Quando é par, eu vou pegar a quantidade de números que tem, divido por 2, então eu vou pegar o quarto e o quinto. Se fossem 10, eu ia pegar o quinto e o sexto e faz uma média deles. Beleza, aqui o quarto é 62 e o outro é 63. Faço a média desse daqui, vai dar 62,5. Beleza, então a moda é 63 menos a mediana, que é a diferença, tanto faz a ordem. Isso aqui vai dar 0,5. Por que que ele falou módulo aqui? O módulo da diferença. Porque o cara podia fazer a mediana, que é 62,5, menos a moda, que é 63, ia dar menos 0,5. Mas como ele quer um módulo, vai dar 0,5 de qualquer jeito. Então, vocês vão perceber que questão, via de regra, de estatística, moda, média, mediana, não são difíceis. Quando é que vai ficar difícil? Quando tiver mais desvio padrão. E até mesmo quando tiver desvio padrão, geralmente eu não quero que tu saiba calcular o desvio padrão. Quer que tu saiba só o que é que significa ele. Então, o desvio padrão, aproveitando para comentar aqui, ele significa só o quanto que aquele conjunto é uniforme. Ou seja, o quanto que aquele conjunto, os dados estão próximos uns dos outros. Vamos aqui. Eu tenho esse conjunto aqui, né, da questão. Vamos dizer que eu tenho um conjunto que é 63, 64, 67, 60, 61, 62, 62, 63. Esse aqui é o primeiro conjunto, segundo conjunto. Qual dos dois conjuntos é mais uniforme? Falei no chat. Um ou dois? O que é uniforme? Exato, o 2. Então, esse cara aqui é mais uniforme por quê? Porque só de olhar, tu já sabe que ele não está variando tanto em relação à média. Esse daqui não. Então, qual dos dois teria o menor desvio padrão? Qual dos dois teria o menor desvio padrão? Um ou dois? O 2. Exato. Então, quanto maior a uniformidade, menor o desvio padrão. E isso daqui é o que vocês precisam saber, basicamente, de estatística. Saber calcular a média, que é o mais comum, a gente já está acostumado há mais tempo. A moda, que é só bater o olho.
a mediana que tem esse passo a passo. Não pode esquecer esse passo a passo. Qual o passo a passo? Bota na ordem, crescente ou decrescente, tanto faz. Conta quantos tem. Se for par, tu faz a média dos dois do meio. Se for ímpar, tu pega o do meio isolado. Acabou. Certo? E aí, saber o desvio padrão, o conceito. A maioria das questões do Enem, 90% das questões de desvio padrão do Enem é só para saber o conceito, o que é que está por trás. Que é quanto menor o desvio padrão, maior a uniformidade dos dados. Vamos lá. Então, essa daqui eu acho que foi. Se tiverem dúvida aí, vocês falam que a gente volta. Agora, essa quarta questão aqui, ela é para tu saber montar as fórmulas a partir da diretamente proporcionalidade ou de uma proporcionalidade indiretamente, né? Indireta. O que é que ele está falando que é diretamente proporcional? Quando ele fala isso, eu sempre vou poder representar. Então, qualquer questão que ele quer que tu coloque a fórmula, tu pode fazer desse jeito aqui, ó. Vamos dizer que a quantidade do lucro da empresa é diretamente proporcional à quantidade de produtos que ela vende. Então, eu posso botar que o lucro é proporcional K vezes X produtos. O que é esse K aqui? É um fator de proporcionalidade. É só alguma coisa que vai estar multiplicando para dizer que quanto maior esse carinha aqui do lado, maior vai ser o lucro. E quando é que eu tenho uma coisa que vai falar assim? O lucro é inversamente proporcional à quantidade de trabalhadores que ele tem. Como é que eu botaria? Eu botaria na forma de fração. Eu deixo o K, só que ao invés de botar multiplicando aqui trabalhadores, eu vou fazer como? Vou dividir. Certo? Então, toda vez que ele falar diretamente ou inversamente proporcional, acho que eu falei indiretamente, inversamente proporcional, tu vai botar um K lá, que é o fator de proporcionalidade, que não vai mudar nada no teu cálculo. É só para dizer se quanto maior um, maior o outro, ou se quanto maior um, menor o outro. Beleza. A partir disso, a gente já sabe fazer essa questão aqui. Ele está falando que o que é diretamente proporcional. Vamos lá. É só ler a questão com atenção, para não errar. Afirma que o quadrado do período orbital, ou seja, T. O que é o quadrado do período? T é o quadrado. Ele é diretamente proporcional. Pô, falou proporcional, já sabe que vai meter um K aqui no meio. Diretamente ou inversamente? Diretamente. Vai multiplicar ou dividir? Multiplicar. Por quanto? Pelo cubo. O que é o cubo? R ao quadrado, R ao cubo, pelo cubo do raio. Fechou a questão. Simples. Essa aqui é uma questão que a gente passou um tempinho mais explicando. Mas, pô, na resolução lá do Enem, é para bater no olho nessa daqui e fazer em 30 segundos. Porque ele já está preparado, tu já sabe o que é proporcional, tu não vai ficar duvidando, pô, é para eu botar dividindo ou é para botar multiplicando? Diretamente proporcional, tu vai multiplicar. Inversamente, tu vai dividir. Fechou? Pode passar essa daí? Simples, né? Eu acho que o pessoal tinha acertado essa questão também, mas é bom comentar para depois aparecer outras questões, não ficar viajando. Pode ir? Dê uma resposta aí no chat. Ih, travou isso? Deixa eu ver se travou aqui. Eita, tinha caído aqui. Voltou para vocês? Tá ok, tinha caído, mas tá tudo ok, pode continuar. Pegou até o final? Pegou sim. Tá. Tava mudando para questão agora, para outra questão. Pronto. Aí vamos lá. Essa outra questão aqui a gente botou de unidade. O que é que ele está perguntando? Ele falou aqui que os componentes de uma máquina, sexta questão, ele vai de 10 nanômetros a 100 nanômetros. Certo? Vamos lá. E ele quer saber o quê? A diferença já marca a diferença em Q em metro. Então tem que transformar, porque a questão não está te dando em metro. Entre o máximo e o mínimo dos componentes de uma nanomáquina. Qual é o máximo? 100 nanômetros. Qual é o mínimo? 10 nanômetros. E antes disso, vamos lá. Aqui fica fácil tu lembrar os principais. Quais são os principais? Quilômetro, hectômetro, decômetro,
decímetro, centímetro, milímetro. Vamos lá. Chat. Se eu quiser transformar de metro para milímetro, eu vou multiplicar ou dividir? E por quanto? Vamos lá. Samuel falou dividir. Alguém dá outra coisa? Se eu tiver 10 metros, eu vou ter quantos milímetros? Isso. Boa, Samuel. Multiplicar. Exato. Por quê? Porque o metro é maior que o milímetro. E eu vou multiplicar por quanto? Ó, uma casinha eu multiplico por 10, 2 por 100, 3 por 1000. Cuidado, ó, por 1000. 1000 vezes 10, na verdade. 10 metros. Vou botar um metro aí para vocês. 1 metro é igual a 1000 milímetros. Beleza? Então, cada casinha dessa, para a direita, vezes 10. Vezes 10, vezes 10. No final dá vezes 1000. Pronto. Dica para decorar isso. A setinha que vai para cá está indo para o M de multiplicação. E a setinha que vai para lá está indo para o outro lado, que no caso é a divisão. Tu sabe que para a direita vai multiplicar, para a esquerda vai dividir. Certo? Então vamos lá. Só que aqui eu tenho os principais. Cadê o nanômetro? Pô, o nanômetro, ele está para além do milímetro. E eu tenho outros caras lá. Eu tenho o micrômetro, o nanômetro e o picômetro. Vocês lá sabem quanto é que vale o micrômetro? Esse cara aqui, ele, cuidado, não é 10 a menos 4, né? O milímetro tu divide por 1000. Esse daqui é 10 a menos 6 do metro. O nanômetro é 10 a menos 9. E o picômetro, 10 a menos 12. Pô, não sabia disso? Pois anota. Porque quando aparecer esse daqui, tu não vai poder confundir. Na questão dessa daí, se tu achasse que era 10 a menos 12 o nanômetro, tava lascado. Pronto. Mas se tu sabe disso, fica fácil. Por quê? Agora vira potência. 100 nanômetros é o quê? 100 vezes 10 a menos quantos metros? Que ele não quer em metro? Pronto. Menos 10 vezes 10 a menos 9. Pô, fator igual aqui, eu vou conservar e vou pegar 100 menos 10. Então vai ficar 90 vezes 10 a menos 9. Pronto. Como é que eu faço isso daqui? Isso aqui é, ó, só para explicar a vocês, como se fosse 90, não é 9 vezes 10? Então, vezes 10 a menos 9. Potência de mesma base, eu mantenho a base e somos os expoentes, que aqui é 1, 1. Menos 9 vai ficar menos 8. Então a resposta vai ficar 9 vezes 10 a menos 8. Deu para entender essa questão? Ficaram ligados nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui é que vocês têm que sair daqui lembrando. Pô, fui para a aula de domingo lá e eu relembrei o que é micrômetro, nanômetro, picômetro. Porque se aparecesse para mim, eu não ia saber. E aí, pode passar? Show. Vamos lá. Penúltima questão. Cara, essa daqui tem que ter atenção. Foi o que o pessoal mais errou. Vamos lá. Tem vários jeitos de fazer essa questão. Eu vou explicar de um jeito que seja talvez o mais acessível e o que vai menos confundir tua cabeça. Porque isso daqui é probabilidade. A gente colocou uma questão de probabilidade. Geralmente as assuntos que mais pegam na feira de vocês é combinatória e probabilidade. Eu coloquei essa daqui porque mexe também com porcentagem. E é uma questão que é mais fácil de aparecer. Não é aquela que tem uma fórmula mirabolante, nem nada. O que é que ele está falando nessa questão? Vamos lá, ler e entender essa aqui primeiro. Vamos gastar um pouquinho mais de tempo nela, porque o pessoal errou muito. Falou aqui que tem as estatísticas que mostram que 8,5% da população mundial do sexo masculino, então isso aqui dos homens, 8,5% dos homens, tem deficiência na percepção de cores. Beleza. E para o sexo feminino? 0,5%. Show. O que é que ele quer saber na questão? Ele falou aqui, ó, qual é a probabilidade de uma pessoa ser selecionada ao acaso para o daltonismo, que é a dificuldade, né? Então ele vai selecionar a pessoa ao acaso, quer saber qual é a chance dela ser daltônica. Mas lembre de que ele considerou o quê? Que a população é igualmente dividida entre pessoas de sexo feminino e sexo masculino. Ou seja, é 50% para cá.
Tem como eu fazer essa questão com porcentagem direta? Pegar 50% vezes 8,5%. Qual o jeito que eu acho melhor para vocês responderem? Supor. Supor a quantidade de pessoas. Pode supor que tem 100 pessoas no mundo, 1.000 pessoas no mundo, 2.000 pessoas no mundo, o que for. Vamos lá fazer com 1.000 pessoas. Geralmente, a gente supõe com 100. Por que, Felipe, que tu tá botando com 1.000? Pô, porque tá vendo que o número aqui já tá quebrado? 8,5%. Então, se eu botasse 100 pessoas, significaria que eu tinha 8,5 pessoas lá. E já fica o número quebrado. Não que na resolução não vai ficar o número quebrado. Mas bora botar um número um pouquinho maior, só para tirar essa vírgula. Então, se eu tiver 1.000 pessoas no mundo, 85 delas, ou 8,5% daria 85. Mas vamos lá. Como é que eu vou responder a questão? Ele não falou que tem os homens e as mulheres? Se eu tenho 1.000 pessoas no mundo, e ele falou que eu, para considerar igualmente a divisão de homens e mulheres, quantos homens eu vou ter? 500 homens. E quantas mulheres? 500 mulheres. E agora como é que eu faço? Volta lá para o texto e vê quantos por cento dos homens é daltônico. 8,5%. Então como é que calcula a porcentagem? 500 pessoas, 8,5% de 500 homens. Aí vamos lá. 500. Pode fazer direto, tá? Esse aqui já é o jeito rápido de fazer a porcentagem. 8,5 sobre 100. 0, 0, 0, 0. Então vai ficar 5 vezes 8,5. Dica rápida para multiplicar por 5. Tu vai dividir o número por 2 e vai aumentar uma casa. 8 dividido por 2, 4. 5 dividido por 2 dá 2,5, né? Então 25. A vírgula não estaria aqui? Só que agora tu vai botar a vírgula para cá. Dividir por 5, ou multiplicar por 5, é dividir por 2 e multiplicar por 10. Fechou? Então aqui eu já sei que desses 500 homens que eu tinha, quantos são daltônicos? 42,5. Bora fazer a mesma coisa para as mulheres. Quantas mulheres eu tenho? 500, pô. Não era a mesma quantidade? E quantos por cento das mulheres é daltônico? 0,5%. 0,5%. Corta, corta. 0,5 vezes 5. Vai dar 2,5. Então, duas mulheres e meia. Ah, ficou quebrado. Ficou, mas paciência. Tu não sabia que ia dar quebrado logo no início. Então, a gente só supôs um número maior porque estava tentando tirar a vírgula. Mas vamos lá. Foi. Então, quantos homens eu tenho que são daltônicos? 42,5. Quantas mulheres? Tanto. Então, tem um pote aqui com 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Quantos homens são daltônicos nesse pote? 42,5. Quantas mulheres? 2,5. Então, nesse pote todinho tem quantas pessoas daltônicas? 45. De um total de quantas? De 1.000 pessoas. Lembra do valor que tu supôs? 1.000 pessoas. Então, 45 dividido por 1.000. Bora fazer a porcentagem disso. Como é que eu faço porcentagem? Ou eu boto na regra de 3, ou eu acho um denominador que seja 100. No caso aqui, eu dividi por 10, passei a vírgula, 4,5 sobre 100, me corrigi, 4,5%. Muita gente errou essa questão aqui. Porque, realmente, se ela for fazer por porcentagem, fazer 50% de 8,5, pô, aí chega lá no final, o cara não sabe mais nem o que ele está fazendo. Então, qual é a dica que a gente tem que fazer para vocês? Quando tem questão desse jeito, supõe um valor. Ah, Felipe, se eu supôsse que eram 2.000 pessoas, como é que eu ia fazer? Mesmo jeito. Vamos lá. 2.000 pessoas. Quantos homens? 1.000. Quantas mulheres? 1.000 também. Calculou 8,5% disso. Aqui fica até fácil, né? Só para vocês entenderem, vou fazer direto aqui. 8,5%. Mesma coisa que eu estava fazendo lá. Tan, 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 tan. 10 vezes 8,5, 85. Vezes 0,5% aqui. Então, 1.000 vezes 0,5%. Não é assim, porcentagem? Isso aqui vai fechar o quê? 5 pessoas. Então, no final, tinha quantas pessoas que eram daltônicas no universo de 2.000? 90. Regra de 3 pela... Vamos achar a porcentagem pela regra de 3. 90. Qual o total de pessoas que eu tinha? 2.000, né? Que eu supus. Isso aqui equivale a quantos por cento? 100%. Só que quantas pessoas são daltônicas? 90. Vai ser quantos por cento? X. Fechou. Um pelo outro. Aqui eu já posso até cancelar esse zero com esse zero.
e esse zero com esse zero. Então vai ficar 2x igual a 9. X igual a 4,5%. Então, não importa o valor que eu for supor aqui. Não importa. Só que é claro que eu vou ter que supor um valor que vai me ajudar. Não vou supor que tem 8 pessoas no mundo. Bota um número grande e com zero, que dê para tu cancelar. Deu para entender essa questão e o jeito aí foi resolvido? Digam aí. Faz sentido resolver desse jeito? Ou prefere resolver multiplicando aquele tanto de porcentagem? Desse jeito, assim, acho que fica melhor. E para finalizar, essa questão aqui é um pouco mais simples, geometria plana. Pô, cara, certeza na vida, a morte e que vai cair muita geometria plana no teu Enem. E aqui não é geometria plana difícil. O que é que ele está falando aqui? Tem um marceneiro, ele vai construir umas molduras e tudo mais. Mas o que é que ele quer da questão? Ele falou, ele quer a medida do ângulo interno obtuso do trapézio isósceles. Pô, não tem muita dificuldade nessa questão, se tu souber o que é um trapézio isósceles. Então, o trapézio está aqui. O que é um trapézio isósceles? Trapézio isósceles é o que tem essas duas laterais iguais, de mesmo valor. E do mesmo jeito que eu tenho o triângulo isósceles, quando eu tenho os dois lados iguais, eu tenho os ângulos da base iguais também. Esse cara é igual a esse, e esse cara é igual a esse. Então, basta tu procurar na figura, onde é que tem uma figura dessa daqui? Onde é que tem? Aqui, ó. Pronto. E agora? Pronto. Onde é que está o pulo do gato dessa questão? Tu tem que saber o ângulo interno obtuso. Vamos lá. Acredito que todo mundo saiba, mas eu tenho as classificações do ângulo. Agudo, menor que 90 graus, o reto e o obtuso. O obtuso é um ângulo que é maior que 90 graus. Onde é que tem ângulo obtuso nesse trapézio aqui? Esse aqui. Então, ele quer saber esse x aqui, porque é o ângulo interno. Cuidado. Vamos lá, como é que eu acho esse ângulo? Simples. Isso aqui não é um quadrado? Ele não deu essa parte aqui, ó. Não deu essa parte aqui aleatório. Ele deu porque tu queria que tu soubesse que daqui até ali, ó, é a diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado, tu sabe como é que vale o ângulo. Isso aqui não é 90 no quadrado? Esse lado não é igual a esse lado aqui? Então, um triângulo isósceles. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, que é 45. Porque o do triângulo tem que dar 180 a soma dos ângulos. Se esse cara aqui é 45, muito menorzinho. Se esse cara aqui é 45, esse cara aqui também é 45. E no trapézio, sempre que eu somar esses dois ângulos aqui, ele tem que dar 180 no trapézio isósceles. Então aqui é 135. Ah, Felipe, não entendi. Beleza, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tu entendeu que esse ângulo aqui é 45, né? Bora revisar agora outro assunto. Se tu sabe que esse cara aqui é 45 e não sabe achar esse daqui, lembra desse assunto bem aqui, ó. Alterno interno. Se esse carinha aqui é 45, esse lado é paralelo a esse, quanto é que vale esse ângulo aqui? 45 também, certo? E se isso aqui é uma reta, se eu somar esse ângulo aqui com esse cara aqui, tem que dar 180. Então, o ângulo que eu quero é 180 menos 45, que dá 135. Fechou. A questão é rápida, para tu fazer rápido. Qual o pulo do gato da questão? É só tu lembrar que isso daqui ia ser a diagonal do quadrado, que é um quadrado dentro do outro quadrado. Então, vai coincidir a diagonal. Aí tu marca aqui 135. Fechou, pessoal? Acho que, ó, aqui a gente relembrou do alterno interno. Essa questão aqui de probabilidade, que talvez seja a mais difícil da lista, e o pessoal realmente tinha errado. A gente viu um jeito novo de fazer ela, supondo que eu realmente acho que é mais rápido de fazer e mais fácil de tu entender o que é que tu tá fazendo.
E E a a gente gente reviu reviu também também essas essas unidades que unidades que aparecem aparecem menos, menos, mas que é mas que é importante importante tu tu ficar ficar lembrando, né? lembrando, né? Viu com o Viu com o André essa André essa pegadinha pegadinha aqui aqui de de 3,2 3,2 horas. horas, Reviu reviu média, o média, o passo a passo a passo da passo média da para média tu para tu nunca mais nunca mais errar a errar a média. média. Pô, Pô, caiu caiu questão de questão de média, vai média, lembrar vai dessa lembrar aula disso aqui. aqui. Enumera, Enumera, bota na bota na ordem, ordem, vê vê quantos quantos tem, tem, separa o seu separa o seu ímpar e ímpar, e depois depois faz faz o de o de cada um, cada né? um, né? A gente A gente viu que é viu que é diretamente diretamente proporcional proporcional e e inversamente inversamente proporcional proporcional e e fechamos a fechamos lista a lista desse desse jeito. jeito. Alguém tem Alguém tem alguma alguma dúvida, dúvida, pessoal? pessoal? A gente A gente fechou uma fechou hora uma de hora aula de aqui aula certinho. certinho. No No domingo, domingo, acho acho que que deu deu bom. bom. Alguma Alguma dúvida, dúvida, pessoal? pessoal? Não. O Não. que é que O que é que acharam da acharam da aula? aula? É É isso, isso. pois pronto. Pronto. Assim, Assim, a a gente gente talvez talvez vá vá fazer fazer outra outra aula aula sim. assim. Não sei Não se o sei se o horário horário ficou bom ficou para bom para vocês, vocês, acho que acho dá que dá certo, né? certo, E né? E fica fica muito mais muito mais dinâmico quando a dinâmico quando gente a traz gente a faz a lista lista e e vocês vocês conseguem conseguem responder responder antes, antes, ou pelo ou menos pelo ver a menos ver gente a gente respondendo respondendo aqui. aqui. O ideal é O vocês ideal é vocês tentarem tentarem fazer fazer antes. antes. E a E a gente não gente não liberou o liberou o gabarito gabarito na na hora, hora, porque porque queria pelo queria menos pelo menos forçar passar dessa dessa vez vez, vocês vocês a já conferirem a conferirem a resolução resolução aqui aqui e ver se e tá ver se tá certo. Eu certo. vou Eu vou liberar lá liberar o lá o gabarito de gabarito de vocês vocês no no formulário formulário para para vocês vocês saberem saberem quanto quanto vocês vocês acertaram. acertaram. E se tiver Se alguém tiver que alguém não que fez não a fez a lista, lista, dá para dá para fazer fazer hoje de hoje de manhã, manhã, hoje de hoje de noite, noite, o horário o que horário que for. for. E aí E aí quando quando você você fizer, já fizer, vai já vai sair o sair o teu teu quanto tu quanto tu acertou acertou lá na lá na hora. hora. Mesmo que a gente Mesmo que já a gente tenha já visto tenha as visto as questões aqui, questões tu que tenta tu tenta fazer. fazer. E muito E muito importante ter lá importante no ter lá no formulário formulário o o tanto de tanto de tempo que tu tempo que tu demorou para demorou para fazer fazer essa essa lista. lista. Por Por quê? quê? Felipe, são Felipe, 10 são 10 questões. questões. Quanto Quanto tempo eu tenho tempo que eu tenho que demorar para demorar fazer para essa fazer essa lista? lista? A A média média que a gente que a gente quer é quer tu é tu passar passar ela ela em até até 30 30 minutos. minutos. Três 3 questões, questões, ou ou 3 3 minutos por minutos por questão. questão. E E essa daqui essa não daqui tem não nenhuma tem nenhuma questão questão assim assim, absurda absurda de de demorada. demora. A questão que eu A acho que questão que mais mais demora demora é essa é essa daqui, ó. daqui, A ó. A 3 3 e a e a oitava lá. oitava lá. Mas a Mas a oitava, se a oitava, se a pessoa já pessoa já estiver estiver acostumada, já acostumada, já soubesse fazer soubesse fazer desse jeito desse aqui, jeito até aqui, até fazia um fazia um pouco mais pouco mais rápido a rápido terceira. assim. Mas a Mas conta da quando da terceira terceira mexe. mexe, Fora isso, isso, 30 30 minutos é o minutos é tempo o que tempo que tu tu deveria deveria demorar. demorar. Até Até porque, por porque, exemplo, por uma exemplo, uma questão questão dessa dessa daqui, daqui, até até simulando simulando mesmo a mesmo a resolução da resolução prova lá no prova dia lá do no dia do Enem. Enem. Não é para tu Tu gastar gastar 2 minutos com minutos essa com essa questão, é questão, para é tu pra tu ler ler e, e, pô, pô, lembrei lembrei daquela daquela aula aula dele, dele, que que quando for quando for diretamente diretamente proporcional, vamos proporcional, vamos explicar. explicar. Quando for Quando for inversamente inversamente dividir, não dividido. tem erro. Então, tu Então, tu acaba acaba distribuindo o distribuindo o tempo tempo entre outras entre outras questões. questões. No No mais, é mais é isso. isso. Então, Então, bora, bora, continue no continue no grupo, grupo, então, então, porque porque se a gente se for a gente for fazer fazer outro outro modelo de modelo aula de aula desse desse jeito, jeito, a a gente gente continua continua mandando a mandando a lista por lista por lá, lá, vocês vocês respondem, respondem, botam no botam no formulário. formulário. Se Se vocês vocês quiserem quiserem responder essa responder daqui essa daqui agora, agora, também vai também dar vai dar tempo, o tempo, o formulário vai formulário vai continuar continuar aberto. aberto. E E talvez a talvez gente a gente mande até mande até uma uma lista lista extra, extra, mais mais curta, curta, com com algumas algumas questões questões parecidas com parecidas as que com a as que gente a gente fez fez agora, agora, só para vocês vocês tentarem tentarem refazer refazer o do do mesmo mesmo modelo. modelo. Porque Porque aqui, aqui, cara, cara, nenhum foi nenhum foi selecionado selecionado aleatoriamente. aleatoriamente. É É modelo que modelo que realmente cai. realmente Cai cai muito, muito, muito. muito. Escala cai Escala cai muito. muito. E E volume, volume, escala escala volumétrica, volumétrica, escala escala diária. diária. Então Então vocês têm que vocês têm saber que essa saber essa parte. parte. A A aula, aula, eu eu botei aqui botei para aqui para gravar, gravar, Júlia, Júlia. botei para Botei para gravar. gravar. Só que Só como que foi em como foi em cima da cima da hora, hora, não sei se não vai sei se vai ficar ficar muito, muito, muito boa a muito boa a gravação. gravação. Mas eu vou Mas eu vou tentar ver tentar como é ver que como é que ficou. ficou. E aí E aí qualquer coisa qualquer eu coisa eu disponibilizo, disponibilizo, boto lá no boto lá grupo no para grupo para vocês. vocês. Fechou? Fechou? Boto no Boto no YouTube YouTube. e E vocês vocês assistem assistem quando quando der, der. para Pra rever. rever. Tranquilo? Tranquilo? Pois vocês Pois vocês topariam poderiam fazer outra fazer aula outra desse aula desse jeito? jeito? Outra Outra lista? lista, Um pouquinho um mais pouquinho mais difícil? difícil.
Show, pessoal. Vai querer Querer falar falar ou foi ou sem foi sem querer, querer, Léo? Léo? Pronto, Não, acho que foi sem foi sem querer. querer. Pois é Pois é isso, isso, pessoal. pessoal. Gostei da Gostei da participação de participação de vocês. vocês. Também é bom Também é quando a bom gente quando a gente interage, interage, que a que gente a sabe gente mais ou sabe mais ou menos, menos, por exemplo, por na exemplo, na escala lá, escala o lá, o pessoal fica pessoal um fica pouco um pouco calado, a calado, a escala escala grande, a grande, escala a escala pequena. pequena. Aí a gente Aí a gente já já dedica um dedica pouco um mais pouco de mais de tempo lá. tempo lá. Mas, no Mas, mais, pronto. Aí, aí, Andrezão. Andrezão, Exato, os exato, caras os estão no caras estão domingo de domingo de manhã aqui é manhã porque aqui, eles é que estão eles estão querendo. querendo. Se continuar Continuar assim, assim, quando chegar em chegar em novembro lá, novembro não vai lá, ter não outro vai ter. resultado. Pois é Pois isso, é isso, pessoal. pessoal. Bom Bom domingo aí domingo pra aí pra vocês. vocês. Se forem Forem estudar um estudar um pouquinho pouquinho mais, foram mais fazer para fazer simulado simulado hoje. hoje.
E se tiverem alguma dúvida da lista ainda também, pode mandar lá no grupo. Continue no grupo, que se a gente for fazer outra, a gente manda a lista lá também, marca o horário. Combina com vocês direitinho, manda enquete. E é isso. Até mais, pessoal. Nada.